capítulo 25. Eu quero que você abra a sua Bíblia. A nossa mensagem, irmãos, que nós preparamos, que Deus colocou, na verdade, Deus colocou primeiro no coração do pastor Leandro. E nós fomos conversando sobre essa família da Bíblia. Essa família, irmãos, é um casal, o pastor é um casal. Mas um dia eles também foram solteiros, E depois, irmãos, formaram uma família com a graça de Deus. E nós vamos aprender muito com essa família aqui da Bíblia, amém, irmãos? Gênesis capítulo 25, eu quero falar para vocês, irmãos, nós queremos falar para vocês sobre quem, pastora? Sobre o Isaac e a Rebeca. Quem é que conhece na Bíblia a história do Isaac e da Rebeca, irmãos? Uma história muito bonita. Uma história, irmãos, que é recheada de coisas importantes para nós. Como eu disse para você, Eles tiveram o começo deles, Olha aí, caiu, mas não vão perder a bênção, Depois a gente cola ali para você tirar uma foto bem bonita. Irmãos, eles começaram solteiros, Isaac e a Rebeca. Nós não vamos nos deter nessa história do início deles, mas é muito bonito, irmãos. Depois fruto de oração, a vida deles toda foi um fruto de oração, resultado de oração, de comprometimento com Deus, com o Senhor, irmãos. Então, você quer ser bem sucedido na sua vida em todas as áreas, tem que existir, irmãos, algo que é o quê? A oração. Eu digo para você, pastor, eu não acredito que eu saí lá de casa, peguei esse frio, para a senhora me falar algo que é óbvio, que eu tenho que orar. Que eu tenho que orar pelo meu casamento, que eu tenho que orar pela minha vida sentimental, que eu tenho que orar pelo meu marido, que eu tenho que orar pela minha esposa. Mas, irmãos, eu quero falar para você sobre a oração do Isaac, e que é algo muito forte aqui para nós. Gênesis capítulo 25. Eu quero que você abra. E nós vamos ler, irmãos, a partir do 19, só para a gente poder entender um pouquinho, que está falando das gerações do Isaac. E estas são as gerações de Isaac. Filho de quem, irmãos? Abraão. De Abraão. E Abraão gerou a Isaac. E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca. E diz aqui, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Então, ele casou com a Rebeca quando eles tinham o quê? 40 anos de idade. E a vida do Isaac, irmãos, é uma vida toda cheia de orações, irmãos, porque você sabe que para ele poder vir ao mundo, precisou de muito o quê, irmãos? Oração. Não é verdade? Paciência, para o pai, para a mãe dele, irmãos. Ele é o filho da promessa, em nome de Jesus. E diz aqui, irmãos, que no versículo 21, onde nós vamos trazer um entendimento para nós. E Isaac, o que, irmãos? Orou. Olha essa palavrinha comigo. Instantemente. Vamos ler de novo? Instantemente. Pastora, o que isso quer dizer? O que essa palavrinha quer dizer? Que o Isaac orou, mas de que maneira que ele orou? Que forma que ele orou? A Bíblia diz que ele orou instantemente. Eu estava perguntando pro pastor Leandro, eu disse, amor, o que é instantemente? E ele me falou assim, insistente? Orou com insistência? E eu disse para ele, não, sabe o que significa isso? Significa o quê? Orar sem desanimar, irmãos. Olha a coisa linda. Essa palavra, então, instantemente, significa orar sem desanimar. Olha a coisa linda, irmãos. Então, Isaac, ele orou, irmãos, sem desanimar, que é um desafio para nós. É um desafio para todo cristão, irmãos. Porque o desânimo, muitas vezes, ele bate aonde, irmãos? Na nossa porta. Ele bate. Pastor, eu estou orando pelo meu marido, mas eu confesso para a senhora que às vezes dá vontade, eu desanimo. Eu estou orando pela minha esposa, mas eu confesso para a senhora que às vezes eu desanimo. Eu estou orando, pastora, para a minha vida sentimental, mas eu confesso que às vezes eu desanimo.
Às vezes, irmãos, diante de qualquer situação pode bater o desânimo. Mas nós vemos aqui a fé do Isaac, pastor, e ele orou pelo quê? Olha só o que diz, instantemente ao Senhor por sua mulher. Eu pergunto para você, né? Você tem orado pela tua esposa? Você tem orado pelo teu esposo? Ele vai me perguntar, pergunta para mim. Você tem orado pelo seu esposo? Então, a palavra de Deus, ela fala que Isaac orou pela esposa dele, irmãos. Pela mulher dele. Olha que lição para nós, irmãos. Nós temos que orar, irmãos, por aquela pessoa que Deus nos deu. Pastora, mas eu não vou orar por aquele abençoado lá. Eu não vou orar por aquela, né? Aí que você tem que orar, irmão. Se tá te dando dor de cabeça, aí que você tem que orar. Aí que você tem que dobrar o joelhinho e buscar a Deus. Sem desanimar, sem perder a esperança. Sem perder a fé na promessa, irmãos. E em tudo isso na nossa vida, em nome de Jesus Cristo, o diabo vai vir tentar desanimar a gente. Fazer a gente parar no meio do caminho, irmãos. Eu fico pensando em Isaac, irmãos, ele olhando cada mês, ele esperando a novidade. Ele orando, e aí, Rebeca? Não foi esse mês. Orava, e ele esperando, mas confiante em quem, irmãos? Em Deus. No Deus que muda qualquer situação, irmãos, que reverte. Porquanto a mulher dele era o quê, irmãos? Estéril. E o Senhor, o que ele fez? Ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, o quê? Concebeu. Eu estava falando para o pastor Leandro, eu estava dizendo que o Isaac, ele orava para que a mulher dele frutificasse. Ele orava, irmãos, para que aquela palavra que Deus deu, irmãos, lá no início da criação para o Adão e a Eva, dizendo crescei e multiplicai. Não foi isso que Deus disse, irmãos, quando ele criou o homem? Ele falou o quê? Cresçam e multipliquem, enchem a terra, venham encher a terra. Então Isaac estava orando, né, sem desanimar, para que uma palavra de Deus se cumprisse na vida da mulher dele. Qual palavra que você quer, irmãos, que se cumpra na vida do teu familiar? Qual palavra que você está orando para que se cumpra na tua vida? Aqui eu posso estar falando do casal, do marido, da esposa. Mas no teu particular, qual palavra que você quer que se cumpra? Qual promessa que você quer que se cumpra na sua vida? A palavra de Deus diz que para uma palavra se cumprir na vida da mulher, do Isaac, na vida dele, ele orou sem desanimar, irmãos. Ele buscou a Deus e ele creu. Até a mulher dele o quê? Conceber. E eu acho tão bonito, irmãos, porque essa palavra, ela se encaixa, irmãos, lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, que nós não vamos abrir, que diz o quê? Que Deus faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Fala pro irmão, te prepara. Porque Deus vai fazer além. Por quê, pastora? Porque Isaac orou. E você sabe quantos vieram, irmãos? Vieram 2. Bênção em dobro, bênção dobrada, irmãos. Às vezes nós estamos imaginando uma coisa, nós estamos falando para Deus, porque a gente tem que falar para Deus daquilo que nós queremos. Nós temos que falar para Deus os sonhos e cada detalhe dele. Deus, eu não sou casado, mas eu quero meu casamento assim. Eu quero desse jeito, eu quero dessa maneira. Eu quero que o meu namoro... Você tem orar, pastor? A gente está pregando aqui para pessoas que também não têm ainda uma pessoa. Mas você tem orado pelo teu esposo? Porque isso, pastora? Mas eu nem sei quem é, mas você já deveria estar orando. E colocando essa pessoa diante de Deus. Você já tem orado pela tua Rebeca? Pastor, que isso? Mas eu nem tenho ninguém ainda, pastora. Se o pastor me pega, pastor, orando, ele vai pensar que eu tenho alguém. Não, mas você tem que ter alguém em orar. Aquele e aquela que só você e Deus sabe. E eu não estou falando de uma pessoa que já existe. Eu estou falando de uma pessoa que já existe no teu coração, na tua oração, irmãos. Na tua determinação.
Pastor, essa pessoa existe? Existe. E eu digo para você, você que já é casado, você já tem a sua pessoa, irmãos. Fala para Deus como é que você quer essa pessoa. Porque o Isaac, ele falava para Deus de Rebeca, irmãos. Olha que bonito. Isaac falava de Deus. Falava para Deus. Sobre quem, irmãos? Sobre a Rebeca. Você fala para Deus, irmãos. Você conversa sobre o teu marido com Deus? Você conversa sobre a tua esposa com Deus? Aquela palavra, aquela promessa que você quer que Deus cumpra na vida deles. Isaac orava porque ele queria que a palavra que Deus deu lá no início, crescer e multiplicar, se cumprisse na vida deles. Talvez o teu marido, o teu cônjuge, o teu companheiro é uma bênção. Mas talvez a vida financeira não está tão abençoada. Então você tem que falar isso para Deus. E dizer para Deus, Deus, abençoa. Abençoa essa área dele em nome de Jesus Cristo. Prospera ele. Ele trabalha tanto, ele se esforça tanto. E eu sei que às vezes ele fica triste porque parece que não está sobrando. Então eu quero que o Senhor abençoe ele. Eu quero que o Senhor prospere ele. Olha que bonito, irmãos. Em nome de Jesus. Pastor, eu vejo a minha esposa às vezes tão cansada. Ela quer dar o melhor para as nossas filhas, para os nossos filhos. Eu vejo que às vezes ela está sobrecarregada. Deus, dá força para ela. Ajuda ela. Irmãos, temos que falar daqueles que nós amamos para Deus, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. E aquilo que nós queremos que Deus faça na vida deles. E Deus vai fazer. E eu estou encerrando aqui a minha parte, né? O 21 de novo. Isaac orou instantemente ao Senhor porquanto era estéril. Eu não sei o que teu familiar é, o que teu cônjuge é, mas ore por ele e Deus vai abençoar. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu e a bênção foi dobrada. Diga, minha bênção vai ser dobrada em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, que bênção. Vamos aplaudir Jesus, irmãos. Ele merece. Glória a Deus. Irmãos, aqui agora eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Gênesis novamente. Já está aberto, né, mas no capítulo 26. Que aqui, irmãos, a gente vê que o Isaac e a Rebeca, né, irmãos, era um casal abençoado, né? E tudo como a pastora pregou ali, né, irmãos? Através da oração, da dedicação a Deus. Porque, irmãos, a gente tem que entender que um casamento é além de algo natural, ele é sobrenatural. A Bíblia fala que quando o homem e a mulher, eles se unem, eles se tornam uma só carne. Então, é um só espírito, uma só fé. Isso é muito importante. Então, veja, irmãos, que eu quero mostrar algo para você, que depois dessa, digamos assim, essa perseverança, né, do cumprimento da palavra de Deus na vida do Isaac, né, se cumprindo ali na vida da sua esposa, veja ali, Gênesis 26, versículo 1, para você entender, né? Não, perdão, vai no versículo 8. Versículo 8, faz favor, irmão Robert. Você vai entender depois. Diz assim, ó. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu. E eis que Isaac estava brincando com quem, irmãos? Com seus filhos? Ou com crianças? Com quem que o Isaac estava brincando, irmãos? Sua... O que a Rebeca era do Isaac, irmãos? Mulher. E aqui entra algo muito importante para nós, irmãos. Às vezes, com o passar do tempo, o casal diz assim, ó, não, pastor, já temos velho, já diga velho, é o diabo. É o diabo. Bem, irmãos, não é que a gente vai permanecer como criança, não é isso, irmãos, mas querendo ou não, a gente tem que permanecer no primeiro amor, irmãos. Isso serve também para o casal. Às vezes a gente vê, irmãos, casais que não brincam mais. Você vê que tem pessoas que elas gostam de brincar com os outros. Mas aí chega com o cônjuge. Bom dia. Pra ti, o que houve? Tá com... O que houve? Passou colgate nos dentes? Amém, irmãos? Tem que brincar, irmãos. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Irmãos, todos nós passamos lutas e batalhas, amém?
Mas isso não é motivo para a gente destratar o nosso cônjuge, para descarregar naquela mulher, naquele homem, que na verdade é a nossa própria carne. Você sabe que é normal a gente cansar, irmãos. A gente vive num mundo onde existe muito estresse, muita cobrança, né? É ou não é verdade? Às vezes você pode trabalhar num lugar onde você é muito cobrado, exigido. Mas agora quando você chega em casa, irmãos, faça como um pastor um dia me ensinou lá em Alegrete. Amarra o teu burrinho e entre em casa sem burro. Diga glória a Deus. Que isso, pastor? É para entrar em casa, irmãos, com todo aquele peso que você passou fora no portão. Agora na sua casa, seu cônjuge, seus filhos, eles não precisam disso. Quem está entendendo, pastor? E sabe por quê? Que você deve pensar, mas também, pastor, Isaac era filho do Abraão, era rico, era poderoso, muito abençoado. Olha só o versículo 1, agora sim, Gênesis, agora, o mesmo 26, o versículo 1. Olha o que havia na terra, irmãos. E havia fome aonde? Além da primeira fome, que foi nos dias de quem? Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, hein? E olha o que diz o versículo 2, ó. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao, habita na terra que eu te... Agora, irmãos, olha só o que diz ali, ó. Vai para o versículo 4. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da... Versículo 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha e guardou os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas. E ao versículo 6, irmãos. Assim habitou Isaac em... Diga assim comigo, ó, submissão. Às vezes a pessoa vê essa palavra como algo ruim, irmãos. Pelo contrário, a submissão a Deus, irmãos, nos traz bênçãos. E num casamento, num namoro, na vida sentimental não é diferente, irmãos. Você sabe que a pessoa que ela é submissa a Deus, ela é até tida muitas vezes como bobo, careta, né? Mas eu digo para você, irmãos, você sabe por que o Isaac, irmãos, ele divertia a esposa dele, sendo que não eram mais crianças? Porque até onde eu sei, aqui eles já tinham mais de 40 anos. Tem pessoa que está com 20, misericórdia. Vocês vão ficar bravos com o pastor? Não, não vão, né? Posso falar? O pastor vai dizer, né? Posso falar? Vocês não vão ficar... Irmãos, tem uns com 20, parece que tem 80. Misericórdia, diga misericórdia. E ranzinza. Quem conhece alguém ranzinza aqui, diga amém. Não aponta o dedo. Não aponta o dedo, amor. Irmãos, eu brinco, mas com o passar do tempo, irmãos, que para cada dia melhorar, se unir mais, a pessoa se separa. E no mundo as pessoas dizem, não, pastor, é que o amor vai acabando. Diga, está amarrado. Diga, o amor não acaba, irmãos. Pelo contrário, isso aumenta. Porque não é questão, irmãos, ali, ó, é só um corpo ali, eu tenho que falar, irmãos. Não, é a alma, é o caráter da pessoa. Eu, quando me apaixonei, irmãos, né? Não me apaixonei, eu comecei a gostar dessa moça aqui, né? Não foi uma coisa assim, vai ser a mulher da minha vida. Não, gostei. Não gostava, né? Achava ela antipática, né? Mas com o passar do tempo a gente vai conhecendo as pessoas, né? O ser humano julga muito, né? É ou não é verdade? Vocês não me atirem pedra, que vocês já julgaram alguma vez. É ou não é? Mas a gente vai conhecendo, vai vendo. Porque, irmãos, a gente observa aqui que o Isaac... eu vou ter que mostrar para você, bem rapidinho, capítulo 24, versículo 63. Olha só o que diz aqui, bem rapidinho. Eu vou mostrar para você, irmãos, porque, como a pastora comentou ali, o Isaac era um homem de oração, irmãos. E até antes de casar, irmãos, ele estava ali orando, falando com Deus. Olha só, Gênesis 24, versículo 63. E Isaac saíra a orar no campo, sobre a tarde, e levantou os olhos, e olhou, e eis que os camelos vinham. E ao versículo 64. Rebeca também levantou e viu a Isaac, e lançou-se do... Vamos parar por aqui agora. Irmãos, como é que o Isaac estava? Lá, magrão, bonitão, ajeitando, né? Se emperiquitando todo. Não, ele estava Não estou dizendo que tem que andar mulambento, né, irmãos?
mas tem que andar primeiro em comunhão com Deus. Porque, irmãos, a aparência é importante, tudo bem, eu concordo que seja. Mas o mais importante, irmãos, é a nossa aparência espiritual. Você sabe, irmãos, que o caráter da pessoa, irmãos, é algo muito importante. Por isso que Isaac, irmãos, mesmo em tempo de fome, agora volta lá para o 26, no versículo 1 diz, né? E havia fome aonde, irmãos? Na terra. Gênesis 26, 1, ó. Além da primeira fome, que foi nos dias de... Por isso foi-se Isaac e Abimeleque aí dos filisteus. Então pense bem comigo, irmãos, era tempo de fome. Era um tempo de alegria, irmãos? As pessoas estarem se divertindo, ai, coisa boa, temos passando fome, temos seca. Ai, amor, que alegria, olha, amor, nossos filhinhos com a barriga no espinhaço. Ai, olha que lindo. Você imagina isso, irmãos? Não. Mas como é que o Isaac estava? O Isaac distratou a Rebeca? Você vê o Isaac, aí o Deus que a gente serve, olha ali, ó, os filisteus enchendo a... Não, irmãos, estava ali, ó. Quem sabe ele deve ter visto ela triste e pensou, quer saber, eu vou animar, né? Vou animar minha Rebeca. Você tem animado sua Rebeca, irmãos? Quando você chega do serviço, como é que você trata ela? Ah, pastor, de vez em quando, né? Tá pronto o chimarrão? Barbaridade, diga misericórdia. Misericórdia. E aquela louça ali? Ei, essa mulher, Jesus, a Eva que tu me deste. Diga glória a Deus. Olha para a Rebeca aí, quem tem a sua Rebeca, e diga, eu estou te tratando bem, Rebeca. Estou te tratando bem. Se não tá, não aponte o dedo. Irmãos, então eu queria só mostrar aqui para você o meu estudo aqui, eu anotei, né? Estava conversando com a pastora, em tempos difíceis, a Bíblia diz, né, de fome, Isaac não perdeu a sua fé, o seu amor e a sua dedicação em fazer a sua Rebeca, a sua esposa, feliz. Nos tempos de fome, como você tem agido com a sua esposa, com a sua Rebeca? Como você tem agido, né, na sua vida sentimental? Porque às vezes, irmãos, a pessoa se desilude. Ah, pastor, já tive um relacionamento, não deu certo. Ah, a igreja é difícil, pastor. Olha, não é, irmãos. E nem o pastor estava pregando hoje, né? Sobre trazer existência, né? Achei muito bonito. Irmãos, às vezes é a questão que nós estamos falando. Quanto mais você diz, está difícil. Ih, pastor, a coisa não está fácil, pastor, hein? Quem casou, casou. Olha, irmãos, diga para as irmãs, confessa coisa boa. Diga para o irmão, confessa coisa boa. Não confessa derrota. Amém, irmãos? Olha o que diz aqui, ó. Eu anotei, vai lá em Ruth, capítulo 1, o versículo 1. O Elimeleque, irmãos, como é que ele agiu com a Noemi, a sua esposa, né? Olha lá o que diz lá, Ruth, capítulo 1, versículo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na... O que houve lá na terra do Isaac? Fome. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de... Ele, sua mulher e seus dois... Olha aqui para mim, irmãos, ele cometeu algum pecado? Ele fez algo errado? Não. Mas a diferença, irmãos, lembra que eu falei para você sobre submissão? Você vê o Elimeleque orando a Deus? Falando com Deus? Você vê ele se direcionando à esposa dele? Brincando, tentando divertir ela, ajudar ela? Olha só o versículo 2, vai para o versículo 2. Por favor, irmão Robert. E era o nome deste homem Elimeleque, ó. E o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus dois filhos, Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe, e ficaram... Agora o versículo 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois... Nem vou ir mais adiante, irmãos. Olha a diferença, irmãos, do Isaac para o Elimeleque. Ambos, duas pessoas normais, como eu, como você. Mas a diferença... Um submisso a Deus, buscava a Deus, orava a Deus, se dedicava à família, se dedicava à sua esposa. Quando eu digo isso, irmãos, não pense que a Rebeca era perfeita. A Rebeca não era perfeita, né, pastor? Não é, né? Não. Mas o Isaac também não é, diga glória a Deus. Então, irmãos, o Isaac era um homem de oração, temente a Deus, submisso. Uma coisa eu tenho comigo, irmãos, o submisso sempre será exaltado. Agora aquele, irmãos, eu não estou dizendo nem que o Elimeleque pecou, não é questão de pecado, mas ele seguiu a direção natural da sua carne, não a direção de Deus. Hoje tem muitos casamentos onde as pessoas estão agindo pelo natural.
Ah, não está dando certo? Vamos dar um tempo então. Eu vi que estão dando um tempo, né? Mas está na Bíblia esse dá tempo? Não vai dar tempo nada, tu vai ficar grudada comigo. Mas tu é chato, mas vai ficar grudado. Né, amor? Não sou chato, né? Não fica quieto. Tô brincando. Amém, irmãos? Sendo chato, não sendo, depois que casou, tá essa aliança aqui, ó. Não, vou me esforçar. Eu tô brincando, irmãos. Mas eu quero mostrar para você a diferença daquele que ora, daquele que busca a Deus, daquele que serve a Deus. Ele age diferente, irmãos. Por mais que seja um dia estressante, ele não vai descarregar nos filhos, na esposa, não, irmãos. Ele vai descarregar para Deus. Vai dobrar o joelho, vai orar, vai fazer que nem o Isaac, vai lá para o campo orar. Amém, irmãos? E quando eu falo isso, irmãos, não estou pregando aqui a minha vida, estou pregando a palavra. O que é difícil às vezes para a gente. Ainda mais para o homem, que tem responsabilidade, tem que cuidar da esposa, dos filhos. Às vezes a pessoa acha que submissão é só para a mulher. Não, irmão, submissão é para os dois. Em nome de Jesus. Para nós encerrar. Tá na hora. Ah, não, tá bom. Quase na hora. Vai lá em Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 8. Filipenses 2, 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E a morte de... Quem foi esse aqui, irmãos? Diga assim, Jesus de Nazaré, nosso maior exemplo de submissão. Mas olha agora o versículo 9. Pelo que também Deus o soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o... Irmãos, mesma coisa. O Isaac não foi exaltado? O Isaac lá naquela terra de fome não prosperou? Prosperou, pastor, prosperou. Vai lá novamente em Gênesis 26, versículo 12. Olha lá, ó. Olha o que diz lá, ó. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoou. Quem que abençoava o casamento do Isaac, irmãos? Quem que abençoava, né, o seu trabalho, a sua, né, plantação e sua colheita? Mas como é que o Isaac tratava a sua esposa, o seu cônjuge? Diferente dos demais. Enquanto no mundo, irmãos, a gente vê a fila anda, enquanto no mundo a gente vê bateu, levou, não fico quieto. Não, irmãos, a gente age conforme a palavra. Não estou dizendo que você tem que aceitar humilhações, não é isso, irmãos. Mas eu entendo que às vezes há momentos difíceis. Mas não solta a mão do teu cônjuge. Não desista dele, não desista dela. Por quê, pastor? Porque foi a pessoa que Deus colocou no teu caminho. Amém, irmãos? Às vezes pode ser difícil, às vezes pode ser pasmado, distraído, mas é o que Deus te deu. Amém, irmãos? Às vezes pode ser mais esquentadinho, né, pastora Flávia? Mas diga, foi o que Deus te deu. Amém, irmãos? Você sabe, irmãos, já contei isso aqui. Quantas vezes eu não deixei ela triste por causa do meu gênio, né, de falhas. Mas a gente tem que evoluir, tem que crescer. Tem que ser obediente a Deus. Porque se eu for obediente a Deus, eu vou ser temente, eu vou, né, respeitar minha esposa, eu vou amar ela. E não é questão de sentimento, irmãos. É questão de amor mesmo. De entender que é uma escolha. Que às vezes a pessoa ela separa e diz, pastor, o amor acabou. Mentira. O que acabou foi a escolha, a decisão. Não, eu vou trancar o pé, eu não vou desistir dela, não vou desistir dele. Em nome de... E aqui, irmãos, nós encerramos, né, esse momento da palavra. Que Deus fale mais ao seu coração. Isaac, irmãos, versículo 8. O que diz lá? Olha lá o versículo 8. Quero que você grave. Deus falou muito forte no meu coração. Olha ali, ó. E aconteceu que, como ele estava ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu. E eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua... Diga, o tempo não vai apagar o nosso amor. Amém, irmãos? Nunca deixe o tempo apagar o seu amor pelo seu esposo, pela sua esposa, as lutas, as dificuldades. Pastor, e eu que não sou casado, pastor, Deus vai te abençoar. Mas você daí tem que procurar se espelhar no Isaac. Porque depois de Jesus, irmãos, olha que bonito o exemplo do Isaac. Orando, buscando a Deus. Você que está aqui hoje solteiro, permaneça buscando a Deus. Não fique ouvindo o que o mundo diz. Amém, irmãos? Claro que vai chegar um momento que você vai querer alguém, vai ver, né? Lá poxa, pastor, até aquele feinho desencalhou, pastor, olha lá. Anda, amor, tu tá meio paradona hoje. Anda assim, ó, né? Olha lá, aquele baixinho conseguiu, ó.
Bem, é mais alta que ele. Anda, amor, tu tá meio encabulada. Tu não é uma boa atriz. Desculpa. Perdão, minha Por isso que Rebeca. o pastor não me chama, né? Aí você olha, poxa vida, olha lá, tem aquele baixinho feioso, desencalhou, eu tô aqui. Diga a Deus proverá. Amém, irmãos? Mas permanece que nem o Isaac orando. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Quer falar alguma coisa, meu amor? Amém, irmãos. Glória. Eu sou um pouco. Dá para perceber que eu sou um pouco mais tímida, né, irmãos? Mas é uma benção. Irmãos, só para resumir, que a gente vai orar agora, já vou pedir para os irmãos se colocar de pé, em nome Claro, de em Jesus. nome Pode de se Jesus. colocar de pé para nós irmãos. orarmos, irmãos. E vocês viram ali, irmãos, oração, submissão, irmãos. Vai gerar, irmãos, para nós, irmãos, bênçãos. A falta de oração, de submissão de Elimeleque, irmãos, trouxe morte e destruição para a família dele, para a vida dele. Mas a do Isaac, irmãos, a oração e a submissão dele não isentou ele de lutas, porque ele casou com uma mulher estéril. Verdade. Ele teve lutas, passou pela fome, mas a vida dele de oração, de submissão, trouxe vitória sobre essas lutas em nome de Jesus Cristo. E isso fica um exemplo para nós, irmãos. Você ter uma vida de oração, de comunhão, de submissão a Deus, de temor a Deus, de cuidar da tua casa, da tua vida, do teu templo e cuidar da tua família. Uma palavra diz em oração, irmãos, não vai isentar a tua família de lutas, de batalhas, de tempos de fome, mas vai trazer a vitória para você nesse tempo em nome de Jesus Cristo. Você se unir em oração, em perseverança em nome de Jesus. Amém? Você que ainda está esperando a tua bênção, irmãos, ore, busque a Deus. Para quê, pastora? Para que quando você tiver essa pessoa e surgir uma luta, a opção seja o quê? Vamos buscar Deus. Vamos dobrar o nosso joelho. Instantemente. Vamos perseverar, porque Deus vai nos honrar. Em nome de Jesus. E não a opção. Vamos cada um seguir o seu caminho. Vamos desistir. Não adianta, não tem jeito não. A oração e a submissão antes e durante traz vida, irmãos. Traz vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, bem bonito.